Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu venho falar um pouco sobre analgésicos opioides. Essa é a aula 3 da farmacologia, que é um curso que eu estou dando agora aqui nesse canal, que eu estou fazendo gratuitamente para vocês. E se vocês estiverem gostando, tiverem sugestões de temas para que eu traga para esse canal, comenta no vídeo. E se estiver gostando também, dá um like, se inscreve no canal. Isso motiva para que a gente faça mais e mais vídeos, mais aulas, mais podcasts, mais comentários de artigo, do que vocês acharem mais interessante. Bom, hoje na aula 3 eu vou falar um pouco sobre analgésicos opioides. Talvez você não lembre tanto da parte da graduação, que a gente vê esse módulo bem rápido, da parte de analgésicos opioides. Eu vou falar mais detalhadamente para que vocês entendam como que os analgésicos opioides eles interferem em nosso corpo e fazem com que a gente não sinta a dor causada por algum processo externo ou até mesmo interno. Bom, primeiramente, o que seria o ópio? Bom, muita gente já ouviu falar da Guerra do Ópio, que ocorreu lá na Ásia. Essa guerra ocorreu devido a, normalmente, os ingleses. Eles exerciam dominância sobre boa parte da Ásia, ali na região da Índia, e boa parte da população da Ásia consumia o ópio e tinha uma dependência pelo ópio. Nessa guerra teve uma disputa justamente por essa planta, que seria o ópio, que é uma planta que causa bastante dependência, e essa dependência também sugere também devido à sua sensação de prazer que essa planta dá. E por que a gente está falando dela na parte de analgesia? Bom, primeiramente, o que eu vou falar do ópio? Ele é extraído do látex da Papaver somniferum. Nessa planta a gente consegue extrair tanto a codeína, desculpa, tanto a codeína quanto a papaverina, quanto a morfina, que é uma das principais analgésicos opioides que a gente vai falar hoje. A codeína também é derivado do ópio, só que ela não tem tanto efeito analgésico, o efeito dela não é tão potente quanto a morfina, por isso que eu estou tacando mais a morfina nesse slide. E algumas nomenclaturas que a gente tem que ter em mente seriam opiáceos. O que seriam opiáceos? Seriam analgésicos estruturalmente relacionados com a morfina. Eles são de origem natural. A gente também tem os opioides. São compostos sintéticos, sintéticos, naturais ou endógenos que interagem com receptores opioides que a gente tem no sistema nervoso central. Ou seja, seriam substâncias que conseguem interagir com os receptores opioides que a gente tem no nosso corpo. Pode ser tanto de origem sintética, quanto também de origem natural, endógena, que o nosso corpo mesmo esteja produzindo continuamente. Eles interagem com esses tipos de receptores opioides, que são três tipos de receptores que a gente vai falar mais na frente. Bom, por que, que a morfina pegou esse nome de morfina? 1803 se utilizava bastante. Antes de 1803 utilizava bastante o ópio. Como eu falei para vocês, teve até essa guerra do ópio justamente pela dependência de algumas populações da Ásia com essa substância por consumir bastante essa planta. E a morfina mostrou-se uma atividade analgésica bem potente. Quem consumia essa planta tinha uma atividade analgésica bem potente e acabava que tinha uma euforia e um prazer bem intenso. E quando se isolou a substância que dava esse prazer, essa saciedade nas pessoas que utilizavam ópio, deu-se o apelido devido ao deus grego dos sonhos, o Morfeu. Então, nomeou-se essa substância de morfina, justamente por homenagem ao deus grego Morfeu. Uma substância que dava bastante prazer. Em nosso corpo, a gente tem diversos ligantes para receptores opioides. E a gente tem diversas substâncias que se ligam aos receptores opioides. A gente tem três tipos de receptores opioides, que eu vou falar mais na frente, que seriam o Mi, o kappa e o outro que eu vou falar mais na frente. Mas por enquanto eu queria que vocês vissem essas substâncias e vissem que a gente tem no nosso corpo, a gente já produz e eles já se ligam ao receptor opioide sem ser, por exemplo, não só com a morfina, não só com a codeína, mas, por exemplo, endorfinas, encefalinas, dinorfina.
Todas essas substâncias elas se ligam aos receptores opioides e causam efeitos semelhantes à morfina e outros opioides, que a gente vai falar as classes dos opioides mais para frente. Bom, aqui eu trouxe para vocês 3 opioides bem conhecidos, a morfina, como eu falei para vocês, um dos mais conhecidos, e a metadona e as encefalinas, que a gente tem presente no nosso corpo fisiologicamente. Entre essas substâncias, a gente pode deduzir que a estrutura delas, todas elas têm um anel benzeno. O anel benzeno, são esses anéis benzeno. A presença de amina na estrutura. Ou seja, os opioides eles têm uma semelhança, uma atividade estrutural, funções estruturais que causam seus efeitos, são estruturas que têm tanto o anel benzênico quanto a amina presente nas suas estruturas. Bom, e para que são indicados os analgésicos? Eles são indicados principalmente para 3 tipos de dores. Dores agudas, severas de origem traumática. Normalmente se utiliza morfina, fentanil para dores bem mais intensas. Dores leves, moderadas de origem inflamatória, que pode se utilizar codeína, propoxifeno. Dores crônicas severas, que normalmente pode ser utilizada também a morfina e oxicodona. Normalmente, os analgésicos opioides, eles não conseguem diminuir a dor neuropática. O que seria uma dor neuropática? É uma dor que onde ocorre uma lesão do nervo. Não há uma resposta dos opioides devido até ao seu mecanismo de ação, que eu vou falar um pouco já na frente. Devido ao seu mecanismo de ação, eles não conseguem diminuir uma dor de origem neuropática, ou seja, uma dor de origem de lesão de nervo. Ele não consegue diminuir essa dor devido ao sistema da transdução, que eu vou falar mais à frente. Como que ele consegue bloquear a transmissão da dor, o sinal da dor. E quando há origens neuropáticas, ele não consegue afetar a origem dessa dor. Ou seja, não consegue tirar ou diminuir a dor de origem neuropática. Essa tabela que eu estou trazendo aqui para vocês é uma escala analgésica da OMS. Ela traz os diferentes níveis de analgesia da mais leve para a mais forte. Normalmente, da dor mais leve, se utiliza analgésico como AIN. Um AIN analgésico pode se utilizar de pirona, paracetamol, AS. Dependendo do caso, se a dor for leve, se utiliza um analgésico AIN. Que seria o degrau 1. Já uma dor mais moderada, pode-se utilizar um opioide fraco, mais um analgésico, ou apenas um dos dois. Não precisa se associar um e outro. Essa é a escala da OMS que eu estou trazendo para vocês. Uma dor mais intensa se utiliza um opioide mais forte, um analgésico mais um analgésico AIN. Não necessariamente um mais outro, pode ser um ou outro. Normalmente se pode utilizar um opioide forte. Vale lembrar que os opioides, eles são controlados. Precisa de receita, de retenção de receita em uma farmácia, se você for comprar. Você não pode comprar livremente, justamente por eles causarem dependência e não pode ser comprado livremente. Eles não são MIPs, não são medicamentos isentos de prescrição. Precisa de uma receita C1 de 2 vias para você comprar. Dependendo do medicamento opioide, dependendo da potência, tem medicamentos opioides que são até A1 ou até mesmo B2. Normalmente a morfina, ela entra como A1. Seria aquele talonário pequenininho amarelo, já que ela causa uma dependente bem mais forte. E esses medicamentos são de tarja preta. Muitos desses medicamentos opioides, os mais fortes, eles são A1, ou seja, precisa daquela notificação de receita que normalmente se consegue, o prescritor se consegue na vigilância sanitária para poder comprar em uma farmácia, para passar para o paciente para comprar em uma farmácia. E os já formas mais leves, como a codeína, são do tipo C1, então é aquela prescrição em 2 vias, branca. E você chega na farmácia, uma via fica com você e outra via fica com a pessoa que lhe atendeu, o balconista ou farmacêutico. Bom, então, como que ocorre a dor? A gente tem vários tipos de processos que podem ocasionar uma dor. Pode ser um estímulo químico,
algum tipo de estímulo químico pode ter ocasionado essa dor lá no nosso tecido. Pode ser estímulo mecânico, o estímulo térmico. Todos esses tipos de estímulos, eles causam processos diferentes, eles acabam ativando ou abrindo alguns canais diferentes, como por exemplo o estímulo químico. Eles podem abrir tipos de receptores, como o CISA, receptores PI2X. A gente não precisa saber que tipo de receptores que esses estímulos abrem, mas a gente tem que saber esse processo que desencadeia depois que ocorre um estímulo. Por exemplo, o estímulo mecânico vai abrir canais iônicos e estímulos térmicos acabam ocasionando a ligação com receptores TRPV1 e TRPV2. Todos esses estímulos e esses processos, canais que foram abertos, receptores que foram ligados com o agonista, eles acabam influenciando no influxo de sódio e cálcio para dentro da célula. Com o influxo de sódio e cálcio para dentro da célula, acaba ocasionando a geração do potencial de ação. Por que ocorre um potencial de ação? A célula, normalmente, o interior dela é negativo. Quando ocorre o influxo de sódio para dentro da célula, ela acaba saindo do nível negativo para um positivo e acaba chegando ao seu limiar para ter o potencial de ação. Quando tem o desencadeamento do potencial de ação, que seria isso aqui, ocorre uma despolarização. Vocês lembram daquela parte bem básica de fisiologia, que o interior da célula é negativo, se entra carga positivo, ele vai despolarizar. O que é despolarizar? Ele estava numa polaridade negativa e vai subindo para chegar perto de uma polaridade positiva. E isso faz com que ele tenha uma despolarização e atinja o limiar que ele consegue ter uma despolarização, gerando esse potencial de ação. Gerando esse potencial de ação, ocorre acaba que alcança um limiar para o canal de sódio, tem uma regulagem da voltagem, ou seja, vai ter uma abertura também dos canais de sódio devido à voltagem e ocorre o potencial de ação. Esse potencial de ação que desencadeia pelo influxo de sódio e de cálcio, o cálcio também faz com que a célula se contraia, é fundamental para a contração de células, acaba ocasionando o quê? Teve aqui o trauma, teve toda aquela cascata que eu falei para vocês anteriormente. Posteriormente, teve a transdução do sinal e ocorre toda a transmissão, modulação e até a percepção lá no cérebro para que a gente perceba que tem a dor e a gente retire. Por exemplo, se o estímulo for químico, físico ou mecânico, a gente retire, por exemplo, o braço do local, o pé do local que está ocasionando aquele estímulo que está causando a dor. Esse é todo o processo que desencadeia a dor em nosso corpo. E como que os receptores opioides estão inserindo nesse processo da dor? Primeiramente, eu vou falar para vocês dos 3 tipos de receptores opioides. Como eu falei anteriormente, a gente tem 3 tipos de receptores opioides que agem em nosso corpo, que a gente tem substâncias como encefalinas que elas interagem com esse tipo de receptor fisiologicamente. E os medicamentos opioides, eles acabam se ligando, pode ser agonista ou antagonista. Um medicamento opioide, ele pode ser agonista de um receptor e antagonizar outro, mas a gente vai falar desses medicamentos mais na frente. Bom, o que eu quero que vocês tenham principalmente em mente seria o receptor opioide Mi. Ele é o mais importante quando a gente faz menção à analgesia. O receptor Mi, ele é fundamental para analgesia e os principais efeitos analgésicos, a gente vai falar mais sobre isso, mas vocês entendam que ele é o principal receptor que está inserido na parte de analgesia dos opioides. Bom, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui para vocês, eu coloquei aqui no slide, responsável pela maioria dos efeitos analgésicos de opioides e pelos principais efeitos indesejados. Eu vou falar cada um e como cada medicamento age, eu vou falar mais na frente para vocês. Os receptores deltas também são inseridos na parte de analgesia, mais na periferia. Contribui para a analgesia também mais na periferia do corpo. Também temos os receptores kappa. Eles também agem com analgesia mais a nível espinhal, mas eles também podem causar sedação e disforia. Eles são alguns dos efeitos
efeitos adversos desse medicamento, até às vezes a sedação muitas vezes é até requerida em casos de coma, muitas vezes se utiliza alguns opioides e essa sedação é até desejável para que se recupere o paciente. Ele não causa dependência, esse receptor kappa, o que dá maior nível de dependência para quem está utilizando o opioide seria o receptor Mi. Todos eles são ligados à proteína G, e a gente vai entender mais na frente como que cada um age no nosso corpo. Nessa tabela eu trago para vocês os efeitos de uma ligação em cada um desses tipos de receptor. Por exemplo, no receptor Mi, no delta e no kappa. Como vocês podem ver aqui para vocês, como eu falei anteriormente, a analgesia ela é fundamental. Bom, e como eu falei para vocês, a analgesia principalmente ela é tão importante no receptor Mi. Como eu mostro aqui no gráfico para vocês, ele é o principal receptor que interage na parte da dor. Ele age tanto a nível supraespinal, espinal e a nível periférico. Mas também a gente tem que lembrar dos outros receptores que também estão inseridos na parte de analgesia, como o delta e o kappa. Temos que lembrar que esses medicamentos podem causar depressão respiratória, tanto pela ação no receptor Mi quanto também no delta. Constrição pupilar pode ocasionar devido a receptores Mi e kappa. Redução da motilidade gastrointestinal, a gente tem que lembrar que muitos desses medicamentos podem causar constipação, que é um dos efeitos adversos mais presentes nos pacientes que utilizam esse tipo de medicamento. A euforia é bastante presente em muitas pessoas que utilizam esse tipo de medicamento. Muita gente utiliza justamente esse tipo de medicamento para sensação de euforia. A disforia também é presente em alguns desses medicamentos quando ele ativa o kappa, sedação, kappa e Mi, e dependência química ela é fundamental principalmente na parte do receptor Mi, ou seja, entre os principais efeitos dos opioides estão pela ligação ao receptor Mi. Esse efeito analgésico que eu estou falando hoje, ela é fundamental principalmente pelo receptor Mi, que eu vou falar mais na frente. Então, quais seriam as ações farmacológicas dos medicamentos analgésicos opioides? Eles têm analgesia, como eu falei anteriormente, dependendo do local que age. Existe a analgesia, tem a analgesia ligada tanto à espinal, que pela substância gelatinosa, tem a supraespinal, pela substância cinzenta, entre outros locais. Então, a gente vai trazer agora fármacos opioides que são bastante utilizados na clínica e com certeza que vocês já ouviram falar bastante e como que eles agem e seus efeitos em nosso corpo. Os fármacos opioides, a gente tem os agonistas puros. O que seria um agonista puro do opioide? Como eu falei para vocês, a analgesia está principalmente ligada ao receptor Mi. Os puros, eles têm uma preferência pelos receptores Mi. Os mistos, ele atuam tanto no Mi quanto no kappa. Então, eles atuam em mais de um receptor. Tanto no Mi, quanto no delta, quanto no kappa. E nessa slide, eu estou trazendo para vocês alguns dos medicamentos bastante utilizados. Quais suas ações nos receptores? Dependendo quanto mais sinalzinho do positivo, mais ele ativa esse receptor. Ou seja, a morfina, fentanil, o pré-fernina, eles agem bastante nos receptores Mi. Analgesia, depressão respiratória, euforia e dependência são bastante acentuadas nesses receptores. São antagonizados por naloxona, analorfina. Ou seja, eles são antagonistas desse tipo de receptores, o Mi. Existe também um kappa, que ele tem um efeito já mais leve da morfina, do fentanil e etorfina. A codeína, que eu esqueci de falar para vocês, ela tem um efeito bem leve na parte da parte da analgesia. Temos também do receptor sigma, disforia, alucinações e estimulação. Na classificação dos opioides, a gente tem os análogos da morfina. A gente tem agonistas, que seria a morfina, a heroína, a codeína. Temos agonistas parciais, que seriam aqueles que não ativam totalmente o receptor. Eles ativam, mas não ativam totalmente o receptor.
seria a nalofina, o lelorfan. E temos antagonistas, como a naloxona. Todos eles são análogos da morfina. Temos derivados sintéticos. Temos a mepiridina, temos o fentanil, metadona, dextroprofenil, temos a pentazina, etorfina, entre outros medicamentos opioides derivados sintéticos. Temos antagonistas também, entre os principais que são utilizados na clínica. Temos a naloxona, a nalofina, naltrexona, que são bastante utilizados como antagonistas do efeito opioide. Nessa tabela que eu trouxe para vocês, os agonistas puros. Como eu falei para vocês, os agonistas puros são aqueles que têm preferência pelo receptor Mi, que é aquele receptor que tem a principal ação da analgesia. Entre os mais fortes, a gente tem a sulfentanila e a fentanila, entre os analgésicos opioides mais fortes. Analgesia média, a gente tem morfina, mepiridina, oxicodona, metadona. Tem uma ação analgésica intermediária. E já uma ação de opioide mais fraco, a gente tem o tramadol, a codeína, o proxifeno. Como eu falei para vocês anteriormente, na dor a gente tem uma despolarização do receptor do neurônio. E essa despolarização do neurônio acaba causando um potencial de ação que faz com que tenha toda a transdução do sinal e a gente perceba que está acontecendo a dor. Como os opioides agem? Como que eles conseguem que a gente não sinta a dor, dependendo do tipo de opioide, a gente não consegue, às vezes, nem sentir uma dor muito intensa. Eles acabam fechando canais de cálcio. Ao se fechar canais de cálcio, o neurônio não se contrai e muitos dos receptores, os neurotransmissores que seriam liberados lá na percepção da dor, não são liberados. Tem uma diminuição da liberação de receptores quando você fecha canais de potássio. Canais de potássio quando o potássio entra na membrana, entra de fora para dentro da célula. Ao se entrar na célula, ele causa uma contração. Causando essa contração, acaba liberando vesículas com neurotransmissores. Você fechando os canais de cálcio, com a diminuição da entrada de cálcio, vai ter uma diminuição da contração daquele neurônio, ou seja, vai ser uma diminuição também da liberação de neurotransmissores. Outro efeito também desses opioides seria na abertura de canais de potássio. Como eu falei anteriormente, na dor tem uma abertura de canais de sódio, entra sódio dentro da célula, mas com a abertura de canais de potássio, vai sair potássio dentro da célula. Ou seja, vai ter não vai ficar só carga positiva entrando dentro da célula, já que tá naquele exemplo que eu falei para vocês, estava entrando bastante o que? Sódio. Entrando sódio, normalmente o interior da célula é negativo, vai ficando positivo e tem a despolarização. Quando eu abro os canais de potássio, vai saindo carga positiva também dentro da célula. Ou seja, está entrando carga positiva, mas também vai sair carga positiva. Vai ter um equilíbrio maior. E até muitas vezes entra mais potássio, ou sai mais potássio da célula do que entra o sódio. Ou seja, ela fica hiperpolarizada, ela fica muito negativa e fica muito difícil de ser despolarizada. Porque se ela ficar num limiar muito baixo, negativo, você não vai conseguir ter uma despolarização para até que tenha um potencial de ação. Ou seja, tem uma entrada muito grande de potássio e vai fazer com que dificulte a despolarização e tenha a transmissão do impulso nervoso. Bom, entre os efeitos farmacológicos dos opioides, como eu falei para vocês, a gente tem que é mais fundamental, que é mais esperado, que é a analgesia para dores agudas, dores crônicas. Como eu falei no início da aula, exceto as neuropáticas, quando tem a lesão do nervo. Também tem um efeito noxeptivo que age no componente afetivo, muitas vezes pode até causar a euforia. A nalofina, a petazina, pode ter um efeito também que pode acalmentar poucas pessoas na parte psicológica. Tem que ter cuidado, bastante cuidado com esse tipo de medicamentos, que eles podem causar dependência. Como, por exemplo, na utilização excesso de heroína, que eu vou falar mais na frente, causa uma dependência e ao se retirar esse medicamento, pode ter uma síndrome de abstinência ao medicamento.
um medicamento ou a droga, né? A heroína não seria um medicamento, seria uma droga, claro. Outra ação também, como não tem esses medicamentos, eles não têm ação só de analgesia, eles também podem causar a euforia, como eu falei para você. A pessoa, o medicamento, ele é poderoso, causa uma sensação de bem-estar, contentamento, justamente por isso muitas pessoas utilizam a heroína, que é a droga mais conhecida, mas tem muitas pessoas utilizando morfina, até mesmo os profissionais de saúde em hospitais muitas vezes acabam utilizando a morfina, porque causa essa sensação de bem-estar e contentamento. Essa sensação de bem-estar e contentamento, ela é mediada pelo receptor Mi, que é aquele mesmo receptor responsável principalmente pela analgesia. Tá? Mas vale lembrar que os outros receptores, eles também estão ligados à analgesia. A disforia também está presente, mas em receptores, quando são ativados receptores kappa, que é uma alteração da voz, acaba ocasionando essa disforia. E muitos desses efeitos não ocorrem com codeína e a pentazina, que são medicamentos opioides. Eles são mais leves, eles não são tão potentes quanto a fentanila e outros. Temos também efeitos na depressão respiratória, tem que ter bastante cuidado, principalmente em quem tem DPOC, tem asma, ou até mesmo quem está passando por esse tempo de pandemia, que está utilizando, por exemplo, está com sintomas do Covid, se utiliza medicamentos opioides, tem que ter bastante cuidado, porque pode ter uma depressão respiratória devido à ativação dos receptores Mi. Ocorre uma diminuição do centro respiratório e tem que ter bastante cuidado, tem que ser bem visto como que está sendo utilizado esse medicamento. Pode ter também a depressão do reflexo da tosse, é bastante utilizada a codeína quando se tem uma tosse seca, ele é um dos medicamentos mais utilizados para supressão da tosse seca, só que não se tem qual receptor seria responsável pela essa diminuição do reflexo da tosse. Já que o centro da tosse está no nosso cérebro, a gente não sabe qual que é o receptor seria ativado, se existiria outro tipo de receptor. Mas esse medicamento, como a codeína, eles também agem como analgésico. Mas eles também têm essa supressão da tosse seca. Mas tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se a pessoa tiver com a tosse carregada, e utilizar a codeína vai ser bem maléfico, já que vai acumular catarro no pulmão. Entre outros efeitos que a gente tem também podem causar, são efeitos adversos aqui, já que eu estou trazendo para vocês. Seria a náusea, o vômito, 40% dos medicamentos dos pacientes podem ter esse tipo de efeito colateral. Isso ocorre pela estimulação da zona quimiorreceptora do gatilho emético. A gente também tem ações também inversamente aos antagonistas dopaminérgicos. Tem que ter bastante cuidado quando se utiliza um antagonista dopaminérgico que pode ser utilizado para tratar a MS. Como eu falei anteriormente para você, tem a constrição também pupilar, devido a receptores Mi e kappa, que estimulam o núcleo óculo motor. Não ocorre tolerância nesse tipo de ação. É um importante sinal diagnóstico quando se chega, por exemplo, a uma UPA ou até mesmo ao hospital. Muitas vezes, muitas dessas pessoas, por exemplo, vou dar exemplos para vocês de um caso clínico. Por exemplo, chega uma pessoa em uma UPA, ela está inconsciente e está com essa constrição pupilar, está com marcas no braço. Isso pode ser um sugestivo, não é um diagnóstico certo, mas um sugestivo que a pessoa estava utilizando heroína. Tem essa constrição pupilar, observe-se os olhos para ver como que está a pupila desse paciente. No trato gastrointestinal, para vocês, como eu falei, a maioria das pessoas tem a constipação, já que esses opioides eles diminuem a motilidade do TGI. Pode ter um aumento da pressão do trato biliar, isso devido a receptores Mi e kappa. Entre outros efeitos farmacológicos que a gente pode falar também, tem um aumento da liberação de histamina por mastócito. Isso pode ter uma piora, pode ter uma broncoconstrição e é maléfico principalmente para quem tem asma. A broncoconstrição pode haver uma coceira local devido à histamina. Entre outros efeitos sistêmicos, como a gente pode ter também a hipotensão, nas alças altas, espasmos musculares e imunossupressão. Esses medicamentos, eles também causam tolerância. Quando se utiliza por bastante tempo, acaba que tem que se aumentar a dosagem e ocorre uma diminuição dos efeitos farmacológicos. Essa tolerância pode ser desenvolvida rápido. E na tolerância, existem
alguns tipos de tolerância, por exemplo, a euforia, ela causa uma tolerância bem rápida. Quando se a pessoa se utiliza esse tipo de medicamento para euforia, o efeito passa rápido, por isso que se utiliza várias vezes a substância. Analgesia e depressão respiratória é uma tolerância moderada, dura até um tempo para o seu organismo tolerar o medicamento. Miose e constipação, pouca tolerância. Normalmente, ao se retirar o medicamento, volta ao normal o indivíduo. E na tolerância pode ter um efeito agudo, que seria devido à redução do AMP cíclico. O AMP cíclico é fundamental, principalmente para o relaxamento das nossas células musculares. É bastante fundamental. E ele é fundamental também até para a sensação de bem-estar. No efeito crônico, a gente pode ter a dessensibilização, a menor resposta dos receptores, a interiorização dos receptores. Ou seja, a gente teria uma menor quantidade de receptores que seriam ligados e ativados e causariam aquela sensação, aquele efeito desejado ou indesejado. Vale lembrar, como eu falei para vocês, que esses medicamentos opioides causam dependência. Ao se retirar esse tipo de medicamento, tem que fazer um desmame. Por exemplo, quando o paciente está entubado, está utilizando fentanil no hospital, ele está em coma. Ele está utilizando fentanil, ao se esse paciente sair do coma, ele tem que utilizar algum outro medicamento mais leve ou diminuindo as doses do fentanil, vai se diminuindo as doses do fentanil, e esse paciente vai ter que utilizar um medicamento mais leve, um opioide, pode ser um opioide mais leve, até porque o organismo dele tem uma dependência daquele medicamento, principalmente quando se utiliza um opioide forte, como por exemplo o fentanil. Ao sair, por exemplo, do coma, que se ele estava utilizando fentanil, ele vai ter que utilizar um opioide mais fraco, como a morfina, e passar para uma codeína, oxicodona. Tem que ser avaliado pelo médico ou um profissional de saúde responsável. E durante a tolerância, se observa a dependência, tem uma necessidade de aumentar a dose, como eu falei para vocês, aos poucos aumentando a dose, não só desses medicamentos utilizados frequentemente, mas também de drogas ilícitas, como a heroína. São causados principalmente pela ativação do Mi, e muitos desses efeitos são estimulados por fatores tanto psicológicos quanto socioeconômicos. Existe a síndrome de abstinência. Normalmente a morfina ela inibe a atividade da anilinato ciclase, ou seja, como eu falei para você, tem uma diminuição do AMP cíclico. Com a retirada da morfina, aumenta a atividade, ou seja, tem um aumento da AMP cíclico. Acaba que tem um aumento da irritabilidade, da perca de peso, febre, midríase. Esses são alguns sintomas da abstinência. Mas, assim, normalmente esse tipo de abstinência ele desaparece com até 3 dias. Dependendo do tempo que se utilizou, se for o tratamento agudo, normalmente aparece com até 3 dias. Aqui são alguns dos estados da abstinência. Os estágios da abstinência, por exemplo, com até 8 horas tem esse aumento da ansiedade, suplicação pela droga. De 8 a 24 horas a gente tem ansiedade, insônia, distúrbios do TGI, dismenorreia. Já com até 3 dias a gente já tem ataque cardíaco, náusea, vômitos, aumento da pressão, febre, diarreia, calafrios, tremores, entre muitos outros. Esses estágios normalmente duram até 3 dias. Aqui é mais para quem utilizou o opioide, por exemplo, de maneira aguda. Já de maneira crônica pode ser que dure um pouco mais. Mas tem que, como eu falei anteriormente, tem que se retirar aos poucos o medicamento. Quem está utilizando, por exemplo, fentanil por muito tempo, tem que se retirar, diminuir para um mais fraco, um opioide mais fraco, para, por exemplo, se for utilizado para dor, para diminuição da dor, e até mesmo devido ao o organismo da pessoa estar com dependência àquela substância. Como eu falei para vocês, entre os principais opioides, a gente tem a diacilmorfina, que seria a heroína, que é uma droga ilícita. Ela é obtida a partir da morfina. Ela é bem lipossolúvel, tem uma duração bem rápida e causa muito dependência.
Ela, justamente, o nome é heroína, justamente porque a pessoa se sente que pode fazer tudo. Acaba sentindo que pode fazer qualquer coisa, sente o heroína, a euforia é tão grande, só que o efeito é bastante passageiro. A gente tem a codeína, como eu falei pra vocês, ela é mais fraca, tem uma potência mais fraca, é utilizada bastante para tosse, não induz euforia nem constipação muito intensa, mas acaba tendo a constipação bastante presente na maioria das pessoas que utilizam. A gente tem a dextroprofenona, que é parecido com a codeína, tem a meperidina, tem uma ação também parecida com a morfina, produz uma agitação, não causa sedação, entre muitos outros. Fentanil, que muita gente vê bastante na área hospitalar, que é utilizado principalmente para pacientes de curta duração. Ela tem uma ação parecida com a morfina, tem uso anestésico em hospitais, muitas vezes pacientes que estão com dores intensas ou então em estado de coma. A etorfina, que é utilizada mais para animais de grande porte. A metadona, ela é também parecida com a morfina, mas tem um efeito sedativo menor, dependência menor, e causa uma síndrome de dependência também menor do que a morfina. A pentazosina é um agonista e antagonista, dependendo do tipo de receptor, ela pode ser um agonista ou antagonista. Entre outros analgésicos, a gente vai ter também, a gente tem principalmente para dor neuropática, a gente tem o tramadol, que é o metabólico da trazodona. Ele ativa, ele é um fraco ativador de receptores MI. Acaba também inibindo a recaptação de norepinefrina. A gente tem também como analgésico os antidepressivos tricíclicos. Esses que eu estou trazendo aqui não são opioides. Eles são outros tipos de medicamentos que também são utilizados para analgesia, como os tricíclicos, os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, a amitriptilina, que são inibidores da recaptação de norepinefrina. A gente tem a carbamazepina, a gabapentina. Na parte de antagonistas opioides, a gente tem a nalorfina. Ela é bem parecida com a estrutura da morfina. Ela antagoniza principalmente os receptores MI, são os principais na parte da analgesia, como eu falei para vocês anteriormente. Só que eles são agonistas parciais da parte do kappa e do sigma também, que acabam causando uma disforia. E tem todo o efeito de antagonizar a analgesia, já que eles antagonizam o Mi. Acabam ocasionando uma depressão respiratória, já que eles ativam o kappa. Altas doses eles mimetizam a morfina e acabam produzindo uma dependência. Acaba tendo um efeito parecido com a morfina e acaba causando uma dependência se for utilizado em altas doses. Baixas doses pode causar uma síndrome de abstinência nos dependentes. É utilizado como antídoto, substituto da naloxona. Ou seja, quando se não tem a presença de naloxona, pode ser utilizado a nalofina. A naloxona ela antagoniza todos os receptores opioides, tanto Mi quanto kappa quanto sigma. Ele é um agonista da parte analgésica desses receptores. Na acupuntura pode-se haver também analgesia desenfreada e você pode utilizar a naloxona para reverter. Pode reverter uma depressão respiratória por opioide com a naloxona. Tem um efeito bem curto, bem rápido, de 1 a 2 horas. É um dos mais conhecidos, a naloxona, bem conhecido na parte hospitalar, na parte de UPAs. Aqui é um exemplo bem rápido como que ocorre. Como a gente sabe da teoria de antagonista, ele se liga ao receptor opioide, 3 tipos de receptores opioide, e impede com que o agonista opioide se ligue ao receptor. Uma figura bem básica sobre a ação dela. A naltrexona também é parecida com a naloxona, tem um efeito bem rápido, é vida de 10 horas. Ela não é utilizada muito na clínica, é usado mais na parte experimental, trabalhos com pesquisa. Neutraliza efeitos dos opiáceos. Nessa tabela aqui eu trago para vocês a farmacocinética entre os opioides mais fortes. Como eu falei para vocês, entre os mais fortes a gente tem a morfina. A morfina está entre normal até forte. Tem a metadona, oxicodona e o fentanil. Nessa tabela eu trago para vocês o metabolismo. Todos são metabolismo hepático.
mas vai variar um pouco a enzima que metaboliza esse fármaco. O tempo de meia-vida, tem alguns que têm meia-vida bem maior do que outros, como por exemplo o fentanil meia-vida 17, metadona 58, morfina já meia-vida bem mais curta, a oxicodona também. Metabólicos ativos, alguns têm, outros não. Interações medicamentosas, a maioria deles tem interações com outros medicamentos. Já nessa outra tabela, eu trago para vocês a diferença farmacocinética entre os opioides fracos. Anteriormente eu trouxe para vocês os opioides fortes, agora são os mais fracos, como a proxifeno, a codeína e o tramadol. Metabolismo também hepático. Tempo de meia-vida vai variar do tipo de medicamento. Por exemplo, a proxifeno de 6 a 12, codeína de entre aproximadamente 3 horas e o tramadol de 5 a 6 horas aproximadamente. Tem metabólicos ativos diferentes. A codeína, o metabólito ativo dela é a morfina. O do proxifeno é a noxproxifeno. Todos têm interações medicamentosas. Bom, aqui eu cheguei ao final da aula de opioides. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe uma parte já um pouquinho mais específica. Mas se você quer que eu traga alguma parte de opioides mais elaborada, mais específica sobre algum medicamento que você queira saber, se você gostou da aula, dê um like. A gente tem motivação até maior de fazer mais aulas. Comenta se você tem uma dúvida, ou até mesmo se quiser elogiar, ou se não gostou da aula. Alfredo, você poderia fazer de um jeito melhor, mudar alguma coisa. Pode comentar também. O intuito dessas aulas já é para vocês falarem o que vocês estão falando, gostando. E se estiver gostando, por favor, comenta, porque estimula para a gente que faça mais e mais aulas, falar sobre artigos, falar em podcasts algum tema. Se inscreve no canal, que dependendo do crescimento do canal, a gente vai trazer mais vídeos, mais aulas. Isso vai ser bastante importante para o nosso canal, já que a gente quer trazer informações científicas para a população de maneira gratuita. Estou fazendo essas aulas de maneira gratuita, liberando no YouTube. Se você acha que tem alguma informação que não condiz com a realidade, ou que eu deveria trazer alguma informação a mais de opioides, pode comentar nesse vídeo, que eu com certeza vou acatar, vou pesquisar, se quiser que eu pesquise mais sobre a aula. E na próxima aula eu vou trazer um pouco de antialérgico. Na verdade, eu vou trazer mais da parte de antihistamínicos, essa parte de antialérgicos. E a gente vai comentar sobre esses tipos de medicamentos que são utilizados amplamente pela população. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.